bom dia a todos. A gente vai iniciar aqui na carta de gestão. Falando um pouquinho aqui do macro, né, o que a gente viu nesse trimestre. A gente vê uma tônica mais positiva, né, vinha da queda ali da Selic, o mercado começando a se animar, principalmente os ativos mais de risco. A gente viu até no mundo imobiliário aqui os fundos de tijolo, né, que sofreram um pouco aí, com os juros mais altos nos últimos 2 anos, também voltando, os fundos de shopping, enfim. Mas foi um semestre um pouco mais complexo, né, ali na questão macro. Acho que ali o preço mais importante do mundo, né, são os juros americanos. Ali teve uma grande correção, né, para padrões americanos, próximo de 100 bips. Então, isso aí mexe com a reprecificação de todos os ativos do mundo mesmo, né? Os ativos emergentes, ativos de risco. Aqui o Brasil não foi diferente, né? Então, bolsa, fundos, alternativos, enfim, moedas, acabaram se mexendo. E até aquela expectativa de um corte mais acelerado da Selic, a gente começou nesse trimestre, eventualmente acelerar para 75 por reunião, praticamente foi descartada, né? Então, foi um semestre ali de um pouco mais de cautela ali do lado do macro, ainda mais, ainda como fato subsequente, no comecinho desse quarto trimestre que a gente já está, teve questão ali da guerra ali, entre Hamas, Israel, que traz mais incerteza, incerteza de petróleo, demais ativos ali que pode mexer ali com preço, enfim, com os ativos mundiais, tá? Aqui no mundo imobiliário ainda o IFIX mostrou novamente uma classe ali de certa forma descorrelacionada, assim, bastante resiliente. O FIX ainda com tudo isso, né, subiu 2% no trimestre, 12% no ano. Até confirma que o mercado imobiliário pode ser uma alternativa interessante para os investidores, né, com todo o lastro real, enfim, pode compor um risco-retorno atraente aqui para os investidores, tá? No mercado de crédito aqui em específico, que é, né, mais o ponto aqui, são os imobiliários de crédito, né, que a gente concede às empresas, empreendimentos, é um mercado que continua a sua melhora gradual, né? Igual a gente falou nos últimos dois calls, né? O mercado de crédito geralmente aqui no mercado mais parado, um pouco mais, brincando aqui, um pouco mais sem graça, mas esse ano teve bastante volatilidade. Muitos investidores descobriram o quão volátil, né, pode ser os ativos de renda fixa, por causa de Americanas, Light, recentemente a gente teve de grandes Unigel, Credizé, enfim, estão de alguma forma se resolvendo, mas um ano bem atípico aqui para o mercado de crédito, mas a gente vê o mercado melhorando, se normalizando, os spreads voltando a patamares mais históricos, né? Os fundos de renda fixa ali, os abertos também voltando a captar, os resgates reduzindo bastante. E também o efeito aqui da Selic, né, nas empresas, com esse corte de Selic, principalmente as mais alavancadas, que a gente falou bastante, ele começa a ter um alívio ali das condições financeiras, tem boas perspectivas aí com novos cortes de Selic, enfim, mais à frente, né? Novamente a gente cita, né, ali, naquele 2020, 2021, aquele bull market, enfim, acho que a gente foi bastante acertada a nossa decisão aqui de não ter tomado tanto risco. Acho que os investidores estão vendo como os ciclos de crédito acontecem, enfim, e aqui os nossos fundos passaram assim, bastante resilientes, não totalmente imunes, mas muito, muito próximo disso aqui, nesses eventos de crédito que a gente está tendo, tá? No mercado imobiliário, foi, né, na economia real, das vendas de imóveis, foi um semestre, um trimestre novamente bastante resiliente, na nossa opinião, né? Até um pouco melhor do que a gente esperava, né? Os juros de financiamento muito alto, né? O pessoal às vezes comprando menos, procurando investir ainda. A gente viu números de vendas, VSO, né? Que é a velocidade de venda sobre o estoque ali, bastante bons, né? As empresas lançaram menos, né, para trabalhar mais esse estoque, como a gente ia falando nos demais calls, né, nos anteriores, mas foi um semestre bastante resiliente, na nossa opinião, né? Números de venda continuaram bastante bons, a gente vai trazer um pouco mais dados concretos mais à frente na apresentação. Foi bastante interessante a nossa visão, tá? As empresas continuando a recompondo margens, a gente está vendo já essa semana várias empresas listadas divulgando resultado margens legais, até direcional, que a gente tem uma grande exposição nos fundos, divulgou ontem, assim, margens voltando a patamares bem interessantes. Dá otimismo aqui com essa queda de Selic e tudo,
do mercado voltar à sua pujança aqui que a gente passou pouco tempo atrás, né? Acho que o contraponto aqui que a gente vem falando muito, né? Essa queda de Selic ainda não se refletiu muito no custo dos financiamentos habitacionais, né? Então ainda continua bastante alto, de 10,5, 11, até mais, dependendo do banco e da faixa de renda ali do comprador, né? Do crédito dele. Apesar da queda de Selic, né, a gente teve de contraponto a curva mais longa de juros aí voltando a subir, e também os saques da poupança ainda continuaram, então acho que 70 bi no ano, que é um patamar muito alto historicamente. Então os bancos acabam compondo, né, esse financiamento não só com poupança, com PLCI, LIGs, enfim, são mais vinculados à Selic, que apesar da queda, eles estão num patamar muito alto. Mas, voltando a Selic caindo, pessoal, voltando poupança, enfim, mercado de capitais mais forte, a gente acha que tem, né, tem um amplo espaço para queda do financiamento ali dos juros de financiamento do próximo ano, vai impulsionar ainda mais o nosso mercado aqui. Minha Casa Minha Vida ainda continuou com boas perspectivas, né, as medidas do governo, enfim, como juros, aumento de subsídios. Aqui no estado de São Paulo, está falando do programa Pode Entrar, que a prefeitura pode comprar unidades ali para mutuários ali, fazer uma tabela com eles. Acho que a tensão, acho que o maior do mercado está no julgamento, está no STF lá, questão da correção do FGTS, vezes o TR mais 3, eventualmente poupança ou inflação. Isso aí pode que é a grande fonte de funding do Minha Casa Minha Vida é o FGTS, né? Então, a poupança compulsória ali de quem é CLT, né? No número de distratos, que era uma preocupação grande no nosso ano, né? Uma vez que nesse ano a gente tem uma grande entrega, né, de imóveis lá da safra 20, 21, mas com todos que a gente fala aqui, das empresas, CFOs, presidentes, tem números bastante controlados, a gente está vendo nenhuma crise, nada acentuada de distrato. Banco, obviamente, o ano de crédito, né, mais complicados. Estão aprovando menos, mas nada catastrófico, assim, na nossa opinião. Hoje em dia, também os mutuários têm mais opções, fintechs, enfim, fundos especializados, mercado de capitais. A gente está vendo realmente quem está destratando, quem não está conseguindo financiamento bancário, seja por perda de renda, seja por desemprego, enfim. A lei de extrato realmente foi seminal aqui para o nosso mercado, né? Números de CRIs continuam muito fortes. A gente viu aqui até nesse trimestre os fundos de CRI voltando a captar, né, aos poucos. O próprio caso do Maxi Renda, que a gente vai falar mais à frente, a gente captou um pouco mais de 330 milhões. O XP Habitat, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente também, né, fez o IPO, foi liquidado nesse trimestre. Então, os fundos de CRI estão voltando a captar, isso e é bastante interessante que a gente tem muita oportunidade legal, ativos triple A's aí, PPCA mais 8, 9, coisa que a gente não via há bastante tempo, pode ser um momento interessante de alocação, né? Até como destaque de alocação aqui, a gente trouxe da oferta do Maxi, a gente alocou totalmente, né, essa oferta, aqueles como o Grupo Pão de Açúcar, o Outlet Premium Imigrantes, que a gente está financiando ali o termo de obra de um outlet importante, uma região aqui é, entre São Paulo e o litoral, que acho que vai ter uma demanda muito, muito interessante, CRI com MRV, com a Buriti, que é a maior loteadora do Brasil, tá? Patrimônio mais de 2, 3 bi de reais. Cria Açaí, que é o maior atacarejo, rating AAA, oportunidades que a gente surgiu. A gente fez mais uma permuta, né? A gente falava, a gente voltou a investir na classe de permutas, acho que o André vai falar um pouco mais à frente, mas a gente liquidou de um total de 76 milhões, aproximadamente 60, né, durante o trimestre. Está falando ali de uma operação inflação mais 13, uma empresa listada, de um projeto de altíssimo padrão aqui no bairro do Brooklyn, de São Paulo, que teve um lançamento recente aqui com números muito, muito expressivos de venda, tá? Então, até essa remuneração deve vir um pouquinho mais cedo aqui para o fundo, que é usual. A gente está bastante animado com essa alocação que a gente fez, tá? De novo, que a gente acha uma super clássico de risco-retorno nesse nível de taxa, com um player ali listado, rating duplo A, enfim, que a gente acha super interessante, tá? Te destaco também o IPO, né, do XP Habitat, a gente vai falar um pouquinho mais à frente.
acho que foi o primeiro fundo aqui em conjunto, né, com a equipe oriunda da Habitat Capital Partners, né, depois dessa aquisição que a gente fez deles. Uma equipe que traz expertise, complementariedade aqui ao time da XP Asset, né? Então, todos os times ali foram preservados, controles, engenharia, originação, que no ambiente de XP, né, de maior acesso a funding, enfim, já acho que pode ser uma parceria super interessante e é o primeiro fundo já dessa parceria, com os mesmos mecanismos de controle, mitigação de riscos do habitat, que a gente vai falar mais à frente, que a gente até fala bastante, né? Não necessariamente é um fundo high yield, é um fundo de natureza pulverizada, a gente não está financiando empresas diretamente, está financiando carteiras de mutuários de loteamentos, incorporações, setor hoteleiro, multipropriedade, com toda uma gordura de garantias aí que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, acho que esses foram os destaques ali que a gente pode falar desse trimestre, bastante complexo, mas está bastante otimista aí com o desenrolar do nosso mercado imobiliário, o macro aí pode também nos ajudar a trazer novidades positivas aí para a gente, tá? Seguindo aqui um pouquinho na parte macro, super rápido aqui, tá, pessoal? O PIB acho que tem até uma surpresa positiva. Começou a gente falar mais para o 1,5 de crescimento, a gente já está ali já perto do 3. Então, o PIB é na veia aqui, auxilia o nosso mercado, que a gente financia mais lojas, expansão de shoppings, incorporações, pessoal comprando imóvel. Isso aqui é super importante para a gente. A Selic, a gente fala bastante. Teve a primeira redução nesse trimestre, até em outubro, novembro, a gente já viu mais 5 pontos, né, também de corte. Então, isso na veia, impacta nos financiamentos, também pessoal começando a, às vezes, sair de ativos de renda fixa, vindo mais para os alternativos, que a gente acha que pode impactar muito positivamente a gente aqui, tá? Os senhores cotistas. Seguindo aqui, os dados de confiança, seguindo relativamente flats, igual a gente falou, apesar desse otimismo cauteloso, queda de juros, ainda os juros estão no patamar alto e essas questões macro que a gente está falando, que impactaram o câmbio, juros americanos, que acabam dando uma chacoalhada geral em mercados emergentes, como é o caso nosso. Mas cautela, otimismo positivo aqui segue também na economia real. E por último, aqui no próximo slide, os dados de inflação, a inflação está bastante benigna, né? Então, muita gente acha que até o corte de Selic vai ser mais forte que o mercado está precificando, ir para próximo de 8, 8,5, né? Uma vez que a gente está numa inflação bastante controlada, perspectiva mais à frente. Mas, de novo, olhando bastante para o americano, muita incerteza fiscal. Brasil tem reformas importantes, hoje pode ser votação do tributário, enfim, a gente vai estar olhando bastante aqui. Isso pode mudar drasticamente que o humor dos compradores, dos empresários, a confiança, uma vez que, de novo, investimentos imobiliários são de longo prazo, né? O pessoal entrar no financiamento de 30, 35 anos, ou empreendedor, né, tirar ali da gaveta um projeto de 4, 5 anos, exige confiança ali, perspectiva do país está crescendo, de inflação e juros sob controle, né? Seguindo aqui um pouco mais para os dados imobiliários de fato, né, para tangibilizar, né, esse otimismo que a gente está e até surpresa com a resiliência do mercado. A gente trouxe alguns gráficos, VSO, velocidade sobre oferta, né? Basicamente, é o que está vendendo sobre o que está lançado, mais o estoque, tá? Então, apesar de não estar naquele ritmo de 21, 20, com a Selic a 2, continua no nível historicamente muito bom, né? As vendas, os gráficos de baixo aí, a gente pode ver, de novo, continua no nível até, em alguns casos, até melhores que nesses anos. Lançamento, pessoal, obviamente reduziu um pouco, né? Nesse mercado de juros mais altos, deram uma redução, troca de governo, mas o pessoal tem trabalhado bem em estoque. A gente está vendo nenhuma disrupção aqui importante no nosso mercado, ao contrário, tem sido melhor do que a gente esperava. Só ponto de atenção à direita acima, que a gente sempre fala, né? O impacto nos financiamentos. A gente viu quando os juros caíram mais, né? A gente viu aquele mínimo ali meados de 21, né, bancos oferecendo a 6,5, 6,70, 6,90, como foi, impactou na veia aqui a venda de imóveis, ainda mais nossos fundos aqui, que a gente tem uma pegada bastante residencial, corporação, essa queda refletir nos financiamentos aí, pô, pode ser uma nova
avenida importante aqui para a gente, novas operações, tá? É, seguindo aqui um pouco mais à frente, né, são os números de financiamento. O SBP é basicamente o funding da poupança, né? De novo, caímos um pouco em relação ao que estava vindo 2020, 2021, mas em níveis históricos muito bons, né? Então, né, não pode se ancorar muito, mas nesse ano de Selic a 2, mas vejam que historicamente a gente está bastante saudável aqui nos nossos números, né? E o último aqui, nos números de distratos, né, a gente recebe muitos questionamentos de investidores, investidores institucionais. A gente está vendo nenhuma disrupção, nada parecido ali com crise de 14, 15 de distratos. Igual a gente falou, grosso modo, se trata sendo quem realmente não está conseguindo financiamento. Talvez com a lei do distratos, ele perde metade de tudo aquilo lá que ele investiu durante a planta ali, né, durante a construção do imóvel. E esse número foi seminal aqui, importante aqui para o nosso setor, tá? Nos dá bastante confiança. Então, acho que isso foi um pouquinho aqui da nossa cabeça, que a gente viu aqui nesse trimestre, um pouco de perspectiva. A gente vai entrar um pouquinho mais em cada um dos nossos 4 fundos de crédito imobiliário e também fica à total disposição para a sessão de perguntas e respostas aí ao longo da operação, tá? Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, primeiramente, obrigado aí pela participação na nossa conferência aqui trimestral. Dando continuidade aqui, nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho do nosso portfólio do Maxi Renda, né, do XPCI e dos nossos fundos Habitat, como o Evandro comentou, são 2 fundos, o HBT11, né, que é o fundo listado, e o nosso C4, que é o fundo mais recente, aí, que é o XPHB11. Bom, falando aqui um pouquinho do Maxi, né, bom, fundo de 2,6 bilhões de patrimônio líquido, né, com quase 1 milhão de cotistas. Acho que vale reforçar aqui que é a maior base de cotistas da Bolsa, né? Essa base de cotistas, inclusive, teve um crescimento de 12% no comparativo trimestral, como vocês podem ver aí no gráfico inferior da direita. A gente falar das movimentações do portfólio no trimestre, acho que vale, né, a gente relembrar aqui as características aqui do fundo. Bom, o Maxi Renda, para quem não está tão familiarizado assim, enfim, é um fundo que, como eu comentei, vem conquistando uma base relevante a cada trimestre aí de cotistas, então por isso que é sempre importante a gente explicar aqui, né, a vocação do fundo e as principais estratégias. Então, o Maxi é um fundo, né, de multi-estratégia, sendo a primeira estratégia o Book de CRI, que representa aí quase 80%, para ser mais preciso, 78% do patrimônio líquido do fundo, seguido pelo book de permutas financeiras com 6% do PL, e por fim o book de fundos imobiliários, né, o que a gente chama de FOF, com 14% do PL. Então, explicando aqui, pessoal, cada estratégia do fundo, né, os books de CRI e de permutas são as alocações estratégicas, ou seja, são as alocações de maior importância aqui para o fundo, é o que a gente chama de core do fundo, tá? O book de fundos, basicamente, nós enxergamos de 2 formas. A primeira forma é meramente tática, ou seja, são movimentações pontuais de oportunidades para gerar ganho de capital num curto espaço de tempo. E a segunda forma, que é o que a gente mais, na verdade, opera aqui dentro do book, em alguns casos, né, em que inclusive a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, são posições em que a gente enxerga como uma estratégia mais similar ao book de CRI na sua essência, né, ou seja, em que existe um fundamento ali de crédito por trás. A gente sempre fala também, turma, nos calls trimestrais e também nas nossas lâminas, né, relatórios gerenciais mensais, que o nosso target de alocação aqui do Maxi Renda, né, ou seja, o nosso objetivo de alocação, basicamente 80% do PL em CRIs, né, nos CRIs, e 20% em permutas financeiras, que são as operações mais high yields, né, e como o Evandro até comentou, após um tempo aí sem alocar em permutas, basicamente por situações mais difíceis de fato de mercado, a gente voltou a movimentar esse book com novas alocações, né? Lembrando que nós somos bem conservadores aí nas alocações desse book, motivo aí basicamente pela qual a gente tem tido muito sucesso na performance dessa estratégia ao longo dos últimos 7 anos, que foi quando a gente começou a movimentar essa estratégia de permuta financeira aqui no Maxi Renda. Então, basicamente, para fechar essa alocação, a gente conta com uma gordura bastante relevante aqui na nossa viabilidade.
mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais, com mais detalhes, como é que a gente faz a gestão e a alocação, né, dos ativos de permuta financeira aqui no Maxi Renda. Então, falando um pouco aí do resultado médio, né, foram basicamente 33 centavos por cota, né, arredondando, uma distribuição média aí no TRI de 34 centavos por cota. A liquidez média bateu quase 12 milhões por dia, né? Só reforçando aqui, relembrando, é um dos fundos mais líquidos do mercado. Só para fins de comparação, no TRI passado, a liquidez do Max estava mais ou menos em 9 milhões por dia, então teve um belo aumento aí nesse trimestre. A reserva de correção monetária, né, no final do trimestre era de quase 20 milhões, então estamos falando aí quase 8 centavos por cota, bastante relevante também. Esse é um upside risk bem interessante aqui que o fundo tem. E agora sim, falando, né, das movimentações do trimestre, a gente reciclou o portfólio com investimento de quase 460 milhões, basicamente em 14 papéis, e nós vendemos ali aproximadamente 130 milhões também, né, basicamente em 6 papéis, 6 CRIs. No book de FOF, a gente fez investimento de quase 80 milhões em 3 FIIs, e a gente alienou 34 milhões em 7 fundos. Então, basicamente, no net, dentro do trimestre, nós reduzimos um pouco a posição nesse book, partindo ali de 383 para 365, que é a posição final aí de setembro. No book de permuta financeira, né, o Evandro até antecipou, nós fizemos um investimento ali em um projeto no bairro do Brooklyn, né, em São Paulo, na empresa parceira nossa aqui, né, uma empresa listada, com bom rating, etc. Então, nós tivemos também uma redução de capital de 9 projetos, totalizando ali basicamente quase 30 milhões, na verdade 28 milhões para ser mais preciso. E também no trimestre a gente encerrou, né, a oitava emissão de cotas com uma captação de 344 milhões aqui no Maxi Renda. Então, indo para o próximo slide, aqui, pessoal, no primeiro gráfico a gente enxerga basicamente a distribuição de rendimentos, né, e o resultado financeiro mês a mês, né? Aqui vale destacar a consistência do fundo na geração de resultado, né? O Maxi Renda vem distribuindo rendimentos aí em patamares igual ou até superiores a muitos fundos high yields da indústria, sendo que o portfólio do Maxi Renda é muito seguro no quesito ali risco de crédito, né? E mesmo diante de um trimestre bem fraco de inflação, o Maxi Renda seguiu distribuindo aí uma boa base de rendimentos, como vocês devem ter observado. Lembrando que o Maxi hoje tem uns pouco mais de 60% do book de CRI ali alocados a IPCA, né, indexados ao IPCA, e nós tivemos aí uma inflação bastante baixa nesse trimestre, com deflação de IPCA, se não me engano, em junho, e a grosso modo, né, isso impacta na PMT dos papéis indexados à inflação 2 meses depois, né, ou seja, em agosto, bem no meio do trimestre, né, do terceiro trimestre, e também uma inflação muito baixa ali em julho, né, com 0,12%, e mesmo assim, né, a gente conseguiu manter um nível bem forte de rendimentos para os cotistas, né. Bom, em suma, sempre falo isso aqui, acho que a boa parte do mercado deve concordar, a relação risco-retorno do fundo ela é muito boa mesmo, né. Já no gráfico de baixo, a gente pode ver, né, que o dividend yield do fundo segue acima dos benchmarks, né, que são basicamente aí, CDI, FIX e NTNB, e quando a gente pega num prazo, né, num período longo, mais longo do que esse que está aqui no gráfico, essa performance ela se destaca ainda mais do fundo, tá? Passando para o próximo slide. Bom, sobre o book de FIIs, né, no gráfico superior da esquerda, a gente, basicamente no final do trimestre, né, como eu comentei, a gente fechou a estratégia de FOF com 365 milhões versus ali 333 do tri passado, se não me engano. Hoje, a gente tem uma posição em 14 FIIs, sendo boa parte fundos mais exclusivos, né, em que o nosso investimento foi ali via uma oferta 476, antiga, né, 476, formado ali por Club Deals, em que basicamente poucos investidores têm acesso a esse tipo de oportunidade, né, como varejo, etc. E a gente enxerga como uma arbitragem para gerar um ganho de capital. E como eu falei no começo aqui, né, outra tese que a gente tem dentro desse book são os fundos que têm aí na sua essência uma cara mais parecida com o CRI,
por razões ali relacionadas à estruturação, né, por desafios de estruturação, vieram a mercado numa roupagem ali mais de fundo imobiliário, mas mais adiante eu vou dar uma explicada sobre esse ponto. As nossas duas maiores, né, posições, como vocês podem ver no book, que são SPVJ e LPLP11, né, são um exemplo dessa questão que eu acabei de explicar, são posições mais parecidas com crédito do que uma posição em FOF especificamente. E no caso do LPLP11, aqui a gente tem uma estrutura em que no final a gente corre um risco de crédito da empresa direcional, né? O Evandro até comentou que a gente tem uma exposição aí bastante interessante no grupo, e é uma companhia que a gente gosta bastante. E nesse caso do LPLP11, é uma empresa, né, direcionada a uma empresa listada AAA, e aí a gente consegue ter uma remuneração bastante interessante, algo ali na casa de CDI mais 5, de novo, uma empresa que tem um risco de crédito excepcional. Eu acho que um outro ponto importante que aconteceu no trimestre nesse book de FOF foi, né, a gente alienou aí uma posição grande que a gente tinha em GTLG, um fundo ali com a GTS, né, com galpões ali AAA, mas muito em função da piora de mercado, né, com juros altos, etc. O fundo tinha uma estrutura também de alavancagem que estava, de uma certa forma, deteriorando ali o patrimônio líquido, e nós achamos aí por bem, junto com os outros investidores que estavam posicionados no fundo, estopar, né, o fundo, ou seja, mesmo com uma perda, mas basicamente essa perda foi totalmente absorvida por um ganho de capital de uma outra posição nossa, em que era, né, abrindo aqui para vocês, o HGRS 11, né, que é a renda residencial lá com Credit Suisse. Então, basicamente, os cotistas do Maxi Renda não sentiram nenhum impacto negativo, né, no frigir dos ovos. Aqui, basicamente, passou ali neutro essa essa movimentação aqui com ganho e perda no book. Sobre o book de CRIs, né, no gráfico superior da direita, basicamente nós temos aí 73 papéis, né, sendo aí mais de 95% do saldo alocado em operações que a gente chama de high grade, ou seja, bons riscos de crédito, né? E aqui, turma, acho que vale a pena mencionar o que eu sempre reforço aqui nos calls, que boa parte aí desses CRIs alocados pelo Maxi são originados aqui pelo nosso time, né, aqui da XP Asset, são originações próprias, né, e com isso a gente consegue alocar bons ativos aí com prêmios de rentabilidade, dado que não tem nenhum intermediário, né, ou seja, outros bancos de investimento sendo remunerado ali no meio do caminho. Então, nesses casos, a gente tem uma grande possibilidade de gerar um ganho de capital na venda desses ativos, né, no mercado secundário, e não ter que carregar até o vencimento, né? Para quem acompanha a nossa gestão há mais tempo, sabe que a gente movimenta bastante e preza muito pelo ganho de capital aqui para os nossos investidores. E também muito em função de serem bons ativos, né, bons nomes conhecidos aí no mercado, isso nos permite fazer uma venda com bastante facilidade no mercado secundário. Então, quase todos os nossos CRIs aqui do Maxi Renda, né, esses 73 CRIs que eu comentei, boa parte deles representa menos de 3% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, o Maxi Renda é um fundo muito diversificado, é um dos maiores do mercado, se não for o maior, em termos de diversificação. E como todos sabem, isso é um dos mitigantes de risco mais importante aí no mundo de crédito, né? Sobre o book de permutas financeiras, né? Hoje o fundo tem ali aproximadamente 160 milhões alocados em 15 projetos. E aqui eu acho que vale a pena, né, relembrar como é que são feitos esses investimentos, né, em permuta financeira. Sempre é uma classe que gera bastante dúvida para os investidores, dado que são deals ali bem estruturados, né, pelo nosso time. Então aqui, pessoal, basicamente tratam-se de investimentos, né, em desenvolvimento imobiliário residencial, sempre em parceria com bons incorporadores de nosso relacionamento. Então, basicamente, o Max Renda entra comprando o terreno que já tem um projeto ali desenvolvido, já muitas vezes até aprovado na prefeitura, e troca, né, permuta esse terreno por uma parcela da receita do projeto, não do lucro, da receita. Então, basicamente, o Max Renda tem um percentual da receita dos projetos. É como se fosse, a analogia que eu sempre faço aqui, é como se fosse um imposto sobre as receitas, independente do resultado do projeto em si. Então, o Max Renda tem os principais riscos do setor mitigado, como custo de obra, reclamações de mutuários,
reclamações trabalhistas, embargos de obra, atrasos de obras, enfim, todos esses riscos inerentes aqui à classe a gente consegue mitigar na estrutura da operação. Um outro mitigante também importante são projetos em São Paulo, nada contra as outras regiões, mas são praças mais resilientes, né? São Paulo é uma praça mais resiliente. Nós estamos aqui baseados em São Paulo, então é mais fácil, né, do nosso time de engenharia pegar o carro, visitar essa obra aí com uma velocidade bastante forte. Então, por uma questão de gestão, a gente opta mais para a Praça de São Paulo, tá? E dando, né, um pulo no próximo slide, a gente consegue explicar um pouquinho. Se você conseguir, Ale, aí, boa. A gente consegue entender melhor a dinâmica de fluxo de caixa das permutas, né? Só um disclaimer aqui, pessoal. Isso aqui que eu vou falar é só um exemplo de projeto, tá? Cada projeto, naturalmente, tem a sua dinâmica de recebimento, mas boa parte da indústria, né, de projetos verticais, eu posso dizer que tem uma dinâmica bastante similar a essa que eu vou explicar aqui para vocês. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, né, em que da esquerda para a direita temos alguns marcos, como o lançamento, né, do projeto. Depois de 6 meses, em média, ocorre o início da obra, né? Depois de três anos de prazo de construção, a gente chega ali no habite, e após o habite, né, a SPE, né, que é a empresa que está desenvolvendo o projeto, recebe o que a gente chama ali de repasse, que é quando os adquirentes dos apartamentos, das unidades, costumam quitar ali, né, pagar os seus apartamentos. Então, notem ali em cima que entre o lançamento e o habite, em um prazo de 3 anos e meio aproximadamente, apenas 20% das unidades são pagas, né, pelos adquirentes, e todo o restante, ou seja, 80%, um share aqui relevante, né, eles são pagos no repasse em um prazo médio de 6 meses, ou seja, num curto espaço de tempo. Então, a gente sempre recomenda que olhem os nossos relatórios gerenciais mensais, as datas justamente de habite, porque é um trigger ali, é um marco ali, é um milestone importante, que é depois dessa data que boa parte do fluxo de caixa são retornados ali para o caixa do fundo, e naturalmente isso reflete na distribuição de rendimentos do Maxi Renda né, para os cotistas. Então, seguindo para o próximo slide, né, a gente tem aqui o fluxo de caixa dos CRIs, né, projetado ali para 12 meses. Nesse fluxo, a gente consegue passar uma visibilidade interessante por rúbrica, né? Lembrando que os recursos referentes às amortizações dos papéis, né, o principal do papel, eles são reinvestidos, né, isso que está em azul claro, e os recursos referentes a juros e correções, né, transição monetária e tal, isso são distribuídos para os investidores, né, no mês a mês. Então, nessas cores aí mais escuras aqui do gráfico. Claro que isso é só uma foto lá do final do trimestre, né? Dado que essa nossa gestão ela é muito ativa, né, na compra e na venda, como eu comentei aqui no início da minha fala, esse fluxo naturalmente acaba mudando, né? Bom, vou passar aqui a palavra para o Rafael, que vai falar um pouquinho do XPCI, e reforço, turma, tendo dúvidas, por favor, vá mandando aí no Q&A, a gente já vai respondendo, e no final também da apresentação a gente abre também o espaço para responder aí as perguntas. Obrigado, André. Então, passando aqui pro XPCI, né? O XPCI é o nosso FII de papel aqui chamado de puro sangue, né? Então, é o nosso fundo com uma concentração maior, né? O foco maior de alocação em CRIs também, de fato. Hoje o fundo ele tem um PL aqui na casa de 800 milhões, tá? Com 76 mil cotistas. Isso representa aqui um crescimento de 5% no trimestre, tá, de cotistas, com o fundo aqui apresentando uma liquidez diária média de 2,45 milhões, tá? Então, realmente também é um fundo com uma boa liquidez no secundário. O fundo ele tem hoje um perfil, né, de investimento aqui em operações de CRI com um foco mais em high grade barra middle risk. Então hoje a gente tem 94% do portfólio investido nessa classe de ativos. E ainda tem uma parcela menor aqui de 5%, que é o nosso book aqui de FOF, com um caráter mais tático, né, de alocação mais tática, né? Esse book hoje é concentrado em outros FIIs de papéis também, que na visão da gestão estavam com um bom desconto, né, no secundário versus os fundamentos de cada fundo.
O SPCI dentro do trimestre distribuiu um resultado de 2,85 por cota, né, tanto resultado quanto distribuição. Isso representa um aumento, né, de 5% no trimestre, frente ao último trimestre, tanto resultado quanto distribuição por cota. O fundo hoje ainda tem 10 milhões de correção monetária, tá? Isso representa 1,12 por cota. Em linha também com o Max Renda, acho que é um upside muito interessante para o fundo nos próximos trimestres, até para passar por esse momento de inflação mais baixa, né? Vamos colocar assim. Com relação às movimentações de portfólio no trimestre, a gestão seguiu a linha de reciclagem de portfólio que a gente vinha já fazendo nos últimos trimestres. Então, tivemos um investimento total acima de 70 milhões em 6 CRIs e uma alienação de 32 milhões aqui em CRIs também. Fora isso, no book de FOF a gente teve uma redução significativa, então investimos ali cerca de 4 milhões no FII HGLG11, que tinha um bom prêmio, né, frente de valor de emissão da última emissão frente ao secundário, e a gente alienou ainda 17 milhões em outros dois FIIs. Pode passar, Alexandre. Boa, obrigado. Então, com relação aqui à distribuição, né, resultado financeiro e distribuição, o XPCI hoje ele tem uma tendência a ter uma distribuição mais linear. Então, com exceção de outubro e novembro, né, e dezembro de 22, que a gente pegou aquele período de 3 meses de deflação, em que boa parte dos fundos imobiliários, né, de papel tiveram reduções em suas distribuições, o SPC ele tem uma distribuição bem linear ali na faixa de 90 a R$ 1 por cota, isso desde o início do fundo, né? Embaixo a gente tem uma comparação do fundo contra os três principais benchmarks aqui da indústria, então o Tesouro IPCA, o IFIX e o CDI. E desde o início do fundo, considerando aqui o valor de cota mais de mercado, né, da cota mais rendimentos grossapados aqui, a gente tem o XPCI performando melhor do que os três principais benchmarks aqui da indústria, tá? Passando para o próximo, então a gente entra aqui no book de FOF, né? O book de FOF, ele tem, como a gente mencionou, tem uma concentração maior aqui em fundos de papel também, caso do Mauá e do BTCI, por exemplo. Até como fato subsequente, o XPML, que era uma posição relevante no book de FOF, a gente alienou 100% em outubro, tá? Então a gente conseguiu aqui um bom ganho de capital, haja visto que essa posição a gente tinha montado no início da pandemia, ainda em 2020. Então, quando os fundos eles tinham um bom desconto aqui no secundário, né? Com relação ao book de CRIs, hoje o portfólio a gente consiste em 2/3, né, indexado ao IPCA e o restante aqui em CDI. O total são 42 CRIs, todos adimplentes aqui com bons nomes, né, de perfil aqui de crédito. Então, até como o Evandro comentou, a gente tem dentro do portfólio CRIs como Açaí, Direcional, Grupo Mateus, CSN. Então, empresas listadas com bom rate de crédito, uma boa qualidade aqui de balanço, né? Passando aqui para o slide aqui de fluxo de caixa. Então, como o André mencionou no caso do Maxiendo, os PCIs também vale, né, esse parênteses que dada a nossa gestão ativa. Então, haja vista que dentro do trimestre, né, que a gente não teve captação dentro do PCI, mas a gente conseguiu girar em ter aproximadamente 100 milhões aqui em operações entre crise e FIIs. Essa foto aqui é uma foto do final do trimestre, mas ela não é uma foto estática, ela acaba variando bastante conforme a gente vai reciclando o portfólio, né? O PCI para os próximos 12 meses aqui, a gente tende a ter algo como entre juros e correção monetária ali na ordem de 4 a 5 milhões ali. E dentro do trimestre, estão pegando aqui julho, agosto e setembro, a gente teve um recebimento aqui de 25 milhões entre juros e correção monetárias, em correção monetária dentro do trimestre, que de fato vão 100% aqui para resultado, né? Agora eu passo a palavra aqui para o Samuel aqui para falar do Habitat. Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Falando aqui então do Habitat recebíveis pulverizados, esse é o nosso fundo de papel
voltado ao investimento em ativos com lastro pulverizado, principalmente aqui projetos de loteamento, de incorporação vertical e horizontal, e também no segmento hoteleiro e de multipropriedade. Seu fundo listado, negociado com o código HABT11, e que hoje tem um patrimônio na casa dos 793 milhões de reais. O fundo hoje está 91% alocado em CRIs, divididos nas classes mencionadas, e possui uma alocação tática também na classe de FIIs, também focado nos FIIs de papel, e em caixa para gerenciamento de tranches futuras. O resultado médio do último trimestre ficou na casa dos R$ 2,97 por cota, sendo que foi distribuído um valor de R$ 3,20 por cota. Esse foi um resultado que foi impactado integralmente por dados mais benignos de inflação nos últimos meses, lembrando que os ativos que o fundo investe aqui têm uma defasagem de 1 a 3 meses quanto aos indexadores, e com isso nós utilizamos também parte de nossa reserva de correção monetária para compor um resultado distribuído, que hoje a reserva ainda na casa dos 4 milhões de reais, representando aqui 53 centavos por cota. Falando um pouco das movimentações no portfólio ao longo do trimestre, foram concluídas algumas obras no portfólio do fundo, tá? O caso dos CRIs Wanderlust, Campos do Jordão, o caso do CRI Parque dos Poderes também. E, além disso, o fundo investiu 63 milhões de reais em 5 CRIs, tá? Sendo esses aqui tanto ativos que já estavam no portfólio do fundo, crédito que a gente já conhece, já acompanha a carteira, e foram integralizadas novas tranches para a composição de fundo de obras. Lembrando aqui também que o fundo costuma trabalhar com esse mecanismo, né, de financiar a obra dos projetos ao longo de uma série de tranches que vão sendo integralizados ao longo do tempo. E, além disso, foram investidos 2 novos CRIs pelo fundo, no caso do CRI Buriti, maior loteadora do país aqui, com mais de 2 bilhões de patrimônio, uma carteira super pulverizada de loteamentos em Parauapebas. E também no caso do CRI GR Group, um dos maiores grupos de multipropriedade do país também, uma carteira bastante pulverizada em 7 projetos, maior parte já performada, e um CRI, tanto os 2 casos desses CRIs aqui, estruturas de garantias bastante robustas e com uma sobrecolateralização muito relevante, conforme a gente vai pincelar nos slides seguintes. Além disso, vale destacar também a quitação do CRI Bolognese. Esse é um CRI oriundo de um condomínio de casas em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, em que o fundo financiou as obras do projeto, e o projeto foi amortizado em sua totalidade com sucesso durante o trimestre. Destacamos também aqui a evolução do número de cotistas do fundo. Hoje temos quase 73 mil cotistas e uma liquidez diária média de R$ 1.320.000. Alice, se puder passar para o próximo, obrigado. Pincelando mais sobre o resultado financeiro e a distribuição no trimestre, conforme já mencionado também, o resultado foi impactado pelos dados mais benignos de inflação, e vale comentar aqui também que este resultado mais baixo, principalmente aqui nos meses de agosto e setembro, não foi oriundo de uma piora no nível de crédito das operações, certo? Inclusive, nós divulgaremos agora, nos próximos dias, entre o final desta semana e a próxima, um relatório completo de monitoramento da carteira, onde nós detalhamos ativo a ativo todo o trabalho de gestão que vem sendo feito, as estratégias adotadas em cada uma das carteiras, e nossos comentários de visitas também recorrentes que a gente faz aos projetos. Ainda assim, com os dados de inflação um pouco mais baixos, recentes, o fundo vem entregando um dividend yield de 13,59% anualizado, e conseguimos observar aqui também no segundo gráfico que a rentabilidade histórica
do ativo ainda bastante superior aos benchmarks descritos ali, no caso do Tesouro IPCA, do IFIX e do CDI. Entrando em um pouco mais de detalhes sobre a carteira do fundo, a gente tem esse book mais tático de fundos imobiliários, uma posição aqui que representa apenas 5% do portfólio, tá? Também alocado em ativos de papel. E destacamos também a carteira do fundo aqui, principalmente atrelada ao IPCA, temos 86% dos CRIs investidos atrelados ao IPCA, sendo que a maior parte desses tem proteção também contra a deflação, e poucas alocações aqui pontuais em CDIs, mas vale ressaltar nesse sentido que a gente busca sempre casar o indexador da operação ao indexador das carteiras de recebíveis que servem como lastro das operações. Então, os contratos de compra e venda dos mutuários são corrigidos pelo IPCA, a maioria das operações aqui também. Falando sobre o fluxo de caixa projetado do fundo, além do pagamento regular de juros e de correção monetária que nós esperamos nos próximos meses, vale destacar um volume bastante expressivo de amortização dos ativos. Este recurso, quando recebido, é reinvestido pelo fundo em novos papéis que ajudam também a compor resultado futuro. E além desta amortização ordinária já prevista, vale destacar aqui um mecanismo específico das nossas operações de habitat, em que o fundo recebe muitas amortizações extraordinárias, né? Então, o mutuário que decide antecipar suas parcelas do lote que ele comprou, próprio repasse das incorporações verticais, o fundo tem alguns projetos sendo entregues agora no ano de 2023, então um volume bastante expressivo que, além de ajudar na saúde das operações, ajuda a recompor caixa do fundo para novos investimentos. Pincelando também um pouco sobre a saúde das operações aqui na carteira, tá? De forma geral, o portfólio segue bastante saudável, tá? Nós recebemos até recentemente alguns questionamentos sobre nível de inadimplência média da carteira, como interpretar esses dados, mas vale ressaltar que nós não observamos aqui um aumento de inadimplência material nos projetos já investidos. O que ocorreu foi a entrada de novas operações que têm uma característica diferente pelo padrão do projeto, mas, como mencionamos, com muita garantia, com muita gordura de recebíveis, mas que tem um nível base de inadimplência mais alto, histórico mesmo, estável, e por isso acabou puxando essa métrica que nós divulgamos no relatório gerencial. Além disso, nós sempre destacamos aqui alguns ativos que estão em alerta na visão do time de gestão. São CRIs que seguem pagando suas PMTs, seguem o curso normal de operação, mas que, em vista de alguma situação atípica, estamos mais em cima ainda, mais cobrando o devedor quanto a algum ponto específico, né? No caso aqui do HBT11, é o caso do CRI Solar das Águas, que segue pagando suas PMTs, uma carteira já performada e amortizando, mais uma amortização abaixo do que a gente vinha esperando da operação. Então, o fundo vem questionando alguns desses pontos para a securitizadora e também conversando com a própria companhia devedora, visando uma adição de garantias, uma renegociação, para que a operação fique mais confortável. O segundo caso em alerta é o Crialure, um dos menores CRIs no portfólio do fundo, uma incorporação vertical em Santo André. E aqui o ponto de alerta é para a obra que está quase finalizada, mas atrasada e caminhando de uma forma mais lenta do que a gente gostaria. Então, nossa equipe de engenharia do fundo vem realizando visitas semanais ao projeto e coordenando muito próximo com a devedora os próximos passos. E o terceiro caso aqui é no caso do CRI Ocean Barra, loteamento na Barra dos Coqueiros, em Sergipe. É uma região que vem se desenvolvendo bastante, é um local muito bom, mas uma obra que, em vista de um desentendimento societário, também teve uma paralisação recente, e com isso a carteira de recebíveis do projeto sofreu, né? O fundo vem buscando uma solução diretamente com
com a devedora, mas um caminho mais provável de continuidade do projeto será através dos mecanismos aqui de garantia da operação mesmo, de acordo com os contratos. Vale falar que desses 3 casos que nós já não estamos distribuindo nenhum rendimento deles há bastante tempo, vem reduzindo o custo de aquisição do papel, e que também, reforçando, traremos em mais detalhes os casos aqui no relatório de riscos nos próximos dias, tá? Os casos estressados, passando rapidamente, são também os mesmos do último relatório, que seguem aí correndo dentro de suas vias judiciais, o fundo recebendo alguns valores de amortização já mensais desses papéis também, e que também não tem nenhum impacto futuro de resultado aqui. Então, o fundo segue ainda com esse resultado projetado sem alterações previstas. Então, acredito que finalizando aqui o Habitat, partimos para o XP Habitat. Obrigado, Samuel. O XP Habitat que a gente citou lá no início, né, pessoal? Acho que é o primeiro fundo aí, depois dessa parceria nossa, XP Asset e a antiga Habitat Capital Partners, seguindo a mesma tese aí que o Samuel falou. Operações pulverizadas, a gente gosta de citar bastante, não necessariamente fundo pulverizado, quer dizer, fundos high yield. High yield, a nossa visão é alto risco. Isso pode incluir empresas pequenas, empresas alavancadas, projetos desafiadores, enfim, mais créditos corporativos, né? Isso vem do rate mais baixo, uma terminologia americana lá dos anos 80, lá dos junk bonds, tá? Então, na nossa visão aqui, operações com uma bela garantia, igual o Samuel falou, vou dar um exemplo, né? Sei lá, 100 milhões de CRI, e eu tenho 200 milhões de carteira, eu sei que se a carteira ter problema em 20% dela, eu estou falando de 160 milhões para 100 de CRI. Então, tem belas gorduras, mecanismo de garantia. Se começar a cair abaixo de determinado nível, a gente acelera a amortização. Então, esse é um fundo aí que a gente veio nessa parceria, compor uma opção também setipado, que alguns clientes aí vêm preferindo. Então, tem tanto listado quanto setipado, mas de tese, mecanismos muito parecidos, tá? A gente captou 300 milhões, a gente alocou aproximadamente 210 milhões nesse trimestre, tá? Até como dado subsequente, até hoje, 8 de novembro, esse fundo já está 100% alocado, tá? Teve uma alocação ali importante de uns 30 milhões nesse início de novembro. É um cedente que a gente já conhece do listado, operação super boa ali, taxa ali por volta de inflação mais 12, então o fundo já está plenamente alocado. A gente tem desde incorporação aqui em São Paulo, CRI-Artplan, incorporação no Paraná, CRI Tribeca, ali na cidade de Londrina, o GR aí que o Samuel também falou no estado, operação com MRV, tá? Uma carteira de pró-soluto dela, de uma empresa aí que é um duplo A, listada na Bolsa, né? A maior incorporadora brasileira. Então, a gente está tentando fazer um portfólio bastante ali equilibrado. De novo, já zeramos esse caixa, a gente teve uma rentabilidade, né? Já até partindo ali para o próximo slide, um pouquinho abaixo ali do nosso prospecto, uma vez que a gente caiu bem nesses meses que o André falou, de deflação ali de junho, inflação bastante baixa ali de julho e agosto, mas ali com as prévias de inflação já um pouco mais alta, agora o fundo plenamente alocado, a gente acha que tem um catch-up bem rápido aí de rentabilidade nos próximos meses, tá? Então, alocamos rápido, com diligência, enfim, um fundo por longo prazo. A gente acha que passou um produto bastante interessante aqui, fruto dessa nossa parceria, tá? Seguindo o próximo, por favor, né? Esse aqui é uma quebra. Apesar de classicamente esses fundos serem inflação, a gente procurou ainda, né, com o CDI alto que a gente está, inflação mais baixa no curto prazo, ainda fazer algum mix com CDI, né, nessas operações de incorporação. Operação de Arquiplan, operação com Vitacom são indexadas ao CDI, tá? Então tem um balanço legal ali para manter uma rentabilidade legal, menos volátil que a inflação. A gente procurou fazer, mas naturalmente é um fundo para ser sempre mais IPCA, essas carteiras longas de loteamentos, multipropriedades, enfim, grosso modo, são indexadas à inflação, tá bom?
No próximo call a gente vai mostrar o fundo já plenamente alocado, acho que vai ser bastante interessante. Esse é o fluxo de caixa com essa foto aí de setembro, mas de novo ela já evoluiu bastante desde então, tá? Total de 12 operações, nenhuma com problema. O M tem bastante linha ali com a curva, né? Com a cruz, os papéis. Pois esperamos aí já de novo no próximo call trazer uma foto já atualizada, do fundo plenamente alocado. Eu acho que o fundo aí tem bastante promissor aí para os investidores aí e dessa classe de ativos, tá? A gente encerra aqui os 4 fundos. Tem uma sessão aqui de perguntas e respostas. Então, Ale, se quiser seguir, eu acho que até o André já está respondendo algumas por escrito, né? Boa, Evandro, obrigado aqui pela apresentação. Agora a gente está na parte final do call de perguntas e respostas. Só lembrando também, se a gente não conseguir responder nada por aqui, tem a caixa ri@xpasset.com.br também para complementar. Então, se não der tempo de enviar, a gente responde por lá. O Mazete, o time já foi respondendo as primeiras que a gente recebeu aqui. Tem só uma aqui do XPC que eu acho que vale a pena a gente abordar rapidamente, do Roberto. Parabéns, pessoal, pelo evento. Esse tipo de evento é muito importante para nós investidores. Qual a perspectiva em relação ao nível de distribuição de rendimentos do XPCI 11? Roberto, obrigado pela pergunta. A gente aqui, fundo listado, a gente não pode, né, prometer nenhuma rentabilidade. O que a gente tem feito, acho que até para dar uma proxy legal, né, até com a volatilidade às vezes da cota no secundário, é ali no nosso relatório gerencial mensal, colocar o que a gente chama ali de tabela de sensibilidade, né? Para determinada cota, né, naquele preço, a gente estima ali CDI mais 4, inflação mais 9, até dependendo dessa variação do índice, principalmente esse IPCA, né? Lembrando aquela defasagem de 2 meses, a gente dá uma proxy legal aí. Mas, de novo, é um fundo bastante indexado à inflação, tivemos uma inflação super baixa, é, nos parece ter um viés um pouco mais de alta aqui em relação aos últimos rendimentos, tá? Lembrando que também a gente faz bastante gestão ativa, a gente fez um belíssimo ganho de capital agora com o XPMOLs, o HGLG, então a gente acha que tem até espaço para mais aí, enfim, mas considerando os indexadores dos fundos, acho que é um viés para cima aí em relação aos últimos meses, tá? Boa, obrigado, Evandro. A gente não tem nenhuma outra pergunta. Só reforço, pessoal, que a gente também já está aqui no final, já são 11 horas, batemos 1 hora de call. A gente está super à disposição na caixa ri@xpasset.com.br. Se surgir alguma outra dúvida, qual foi gravado, vai ser disponibilizado no site dos fundos aqui no nosso canal do YouTube. A gente agradece a participação de todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Bom dia.